Salve, salve, família! O cara chegou agora atrasado e quer ficar mandando. Salve, salve, família! Satisfação imensa estar aqui com vocês em mais um episódio do Pós-Plantão Podcast. Esse podcast que ensina tudo de medicina pra você que não tá no livro. Porque a gente é fera, a gente é fera. A galera tá gostando. Pormenores. Bom, vamos lá. Antes da gente começar com o nosso convidado de honra hoje, vamos lá pros nossos patrocinadores. Pina. É isso aí, pessoal, o podcast Pós-Plantão, e esse episódio de hoje só é possível graças aos nossos patrocinadores. Dentre eles, alguns que estão com a gente desde o começo: a Rijo Pijamas Cirúrgicos e a Dom Vigílio Pizzaria, a melhor pizza e é o melhor pijama cirúrgico do estado. Para saber mais sobre essas empresas é só acessar no nosso Instagram, que a gente tem um material promocional dessas empresas preparado para vocês. Tá bom. Além, é claro, da Prev, Medicina Diagnóstica. A melhor clínica de radiologia do estado, com o melhor atendimento. Vai lá fazer o exame que o seu médico pediu para ter a melhor qualidade no seu diagnóstico. E é claro também a Portal do Sul, que é a nossa nova patrocinadora. Todo esse material tá lá no nosso Instagram. Vai lá conferir cada um desses patrocinadores que são apoiadores aqui do nosso programa. Satisfação, você é um belo de um merchandisista. Merchandisista. Como é que chama? Marqueteiro. Marqueteiro. Eu ainda falei do cara errado. Né? Vamos lá. Satisfação imensa estar aqui contigo mais uma vez. Muito obrigado, Mamusca. Muito Valeu, obrigado, prof. meu amor. Você tá mais um dia aqui. Tô sabendo que você tá namorando. Não tô não. Quase. Depois eu conto pra vocês quem que é. E hoje o nosso convidado de honra, um cara muito, muito interessante, muito legal. Um cara que sabe conversar bastante sobre medicina, vida, carreira e música. Que o cara é músico também. É músico também. É músico também. Professor Danilo Ruiz. Satisfação imensa ter você aqui, mas... É toda minha. Ô, rapaz, a hora que a Cintia falou assim, ó, ele aceitou, eu falei, rapaz, coisa boa demais da conta. Eu vou pedir pra você se apresentar, mas antes eu gosto sempre de falar o porquê que a gente chama alguns profissionais aqui. E você, pela capacidade técnica que você tem, pelos elogios que você recebe, tanto lá em Porto quanto aqui, então... É óbvio que hoje a discussão vai ser muito interessante. Acho que a gente tem muito a aprender. Mas se apresenta pra galera aí, fala quem que você é, que às vezes tem alguém que não conhece. Meu nome é Danilo Garcia Ruiz. Eu sou médico reumatologista de formação. Sou professor de semiologia e de reumatologia. Vim do sul do país, a minha família é toda do Paraná. Estudei no Rio Grande do Sul, estudei no Rio de Janeiro. E tem um pouco mais de 10 anos que eu moro aqui no Tocantins, exercendo a medicina clínica e o ofício da docência. O ofício da docência, que é pesado. Que é pesado. Oh, meu Deus, é pesado. É pesado, mas é muito prazeroso. Se não fosse, a gente não estaria aqui. Não continuaria, né? É. Exatamente. Tu fez onde medicina? Eu sou formado pela Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Santa Maria. Ficava a 1.100 quilômetros de casa. Eu morava no interior do Paraná. Não foi fácil chegar até lá, porque a Universidade Federal não foi uma opção, era o que tinha que ser. Eu precisei ganhar uma bolsa no cursinho para conseguir me preparar, e foi lá que eu consegui o ingresso longe de casa, e ali que tudo começou, no interior do Rio Grande do Sul. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, né? Minha família toda é do Paraná, mas eu nasci no Rio Grande do Sul, eu morei uma parte da infância no Rio Grande do Sul e acabei voltando para lá. Se a gente olha, eu também sou pesquisador, genealogista amador, a gente estava conversando aqui pouco antes de começar. Então, muitas das coisas da vida de uma pessoa a gente descobre pelos registros. Então, se for olhar os registros da minha vida, o registro de nascimento é no Rio Grande do Sul, o registro de casamento, a formatura, né? Em medicina vão pensar que tudo aconteceu lá, mas é apenas uma parte. Eu já morei em muito lugar do Brasil e o atual é aqui no Tocantins. Lá é meio frio, né? Eu tava pensando disso também, meio frio. Olha, Santa Maria tem uma amplitude térmica muito grande. Então, assim, cara, realmente... já manda uma amplitude térmica. Eu tô vendo que hoje vai ser massa. Então, assim, realmente é muito frio, mas também é muito calor no verão, viu? Pois é. Em Santa Maria. Não, tem gente que passa mal no calor lá também, né? Meio que são as amplitudes térmicas. A variação lá é muito grande. O meu ar-condicionado não faz o calor de lá. Não faz. Eu acredito. É isso mesmo. Porque aqui, como o calor é sabido, a gente se prepara para o calor. As estruturas públicas, as unidades básicas, todo mundo
constrói preparado para um ar-condicionado. E lá não, lá foi se adaptando. Então, assim, lá faz muito frio e faz muito calor. Eu vejo nas reportagens às vezes que realmente, às vezes é muito frio, do nada, 4 meses depois é calor, todo mundo morrendo, eu não entendo. E residência, fez onde? Eu fui depois fazer pós-graduação no Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro. Aí lá que eu fiz a formação. Aí eu senti uma amplitude térmica. Bom, lá é quente também. No Rio é quente. Tu fez clínica médica e reumato lá? Eu fiz tudo lá e aí fiz o mestrado na clínica médica. Eu morei um tempo bom lá no Rio antes de vir pra cá. Era uma prainha lá, é boa, né? As praias são bonitas. Na residência eu ficava lá realmente trabalhando, né? Sim, no hospital. Que não tinha Instagram na época. Mais ou menos. Não, o Rio de Janeiro é muito interessante, porque tem muita beleza natural, praia, floresta, mas também tem muita parte histórica do país, que eu gosto muito também de história. Foi uma oportunidade, realmente um período da vida incrível poder estudar lá, conhecer a Fiocruz, estudar numa das universidades mais antigas do país. Realmente uma oportunidade de vida incrível. A estrutura educacional é muito diferente do sul para cá? Eu acho que para cá sim, bem diferente ainda, que a gente está engatinhando. Mas lá já é bem mais firmado, assim, o ensino é muito melhor, como dizem? É um grande centro, né? Um grande centro nacional, tem muitas grandes cabeças, digamos assim. Então, assim, os chefes, as pessoas que a gente tinha a oportunidade de conviver, e mesmo dos outros serviços de reumato do Rio, que lá tem o Clube do Reumatismo, que acontece toda a última quinta-feira do mês, uma sessão clínica que envolve todos os serviços da cidade, e realmente é uma oportunidade incrível. Então, tem concentração de grandes cabeças. Então, muita gente boa. Tá lá. Então, é uma grande oportunidade de aprendizado. Mas, em termos da estrutura, não é muito diferente, não. Assim, em tamanho, em proporção, sim. Eu falo isso porque muita gente fala, eu formei aqui, mas eu tenho que ir pra fora fazer residência, porque aqui é uma porcaria. E eu acho a cirurgia daqui tão boa, pelo menos é a que eu conheço, né? Não vejo tanta diferença. Eu fiz fora, voltei, eu acho daqui até melhor com relação à prática, sabe? Você tem a oportunidade de vivenciar mais de perto, de pôr mais a mão na massa, né? Nossa primeira residente de reumato daqui foi fazer um período de estágio em São Paulo. E aí os residentes de lá falavam, nossa, agora você vai ver uns pacientes graves. Ela trabalhava no HDT em Araguaína e no HGP aqui. Ela chegava e olhava, nossa, esse aí é o paciente grave? A gente vê paciente com tuberculose, leishmaniose, artrite reumatoide, imunossuprimido. Esse aí é o paciente grave de vocês? Tipo, a gente... deixa eu dar uma aula pra vocês aqui de hanseníase. Já chegou. Aí vai sim, vem batendo no peito. Né? Já ouviram falar disso? Leishmaniose. Então, assim, os grandes centros, São Paulo, Rio, como eu disse, realmente tem muita estrutura, grandes cabeças, mas a gente também tem condição de levar muita coisa aqui, sim. Eu falo pela cirurgia, obrigado. Eu falo pela cirurgia, a gente vê muita coisa. E tu falou que lá no Rio tinha o tal do Clube do Reumatismo, então tu é o único que não se importa em chamar de reumatismo, né? Eu falo com o Hugo quer me matar, velho, quando eu falo reumatismo. O Clube do Reumatismo é uma congregação das escolas de reumatologia do Rio, mas ele já tem, olha, hoje, sem brincadeira, eu já perdi as contas, mas já deve ter mais de 30 anos que acontece. Caramba! Muito tradicional. Tipo um clube do livro, vamos dizer assim. Uma sociedade secreta. Todos os serviços participam. Então, assim, é um nome mais antigo que foi preservado historicamente. Mas realmente os reumatologistas têm evitado usar esse termo. Porque é muito inespecífico, né? Muito popular e inespecífico. É muito massa falar reumatismo com o Hugo. Ele fica meio brabo. Meio brabo. Vamos lá, rodadas. Parou ímpar. As damas. Pelo amor de Deus. Professor, e a reumato? De 20 anos. Por favor, Tem né? que ensinar esse cara. Não leu o livro, não? Porra. Por falar nisso. Professor, e a reumato? Como que foi essa escolha? A reumato sempre foi a paixão da faculdade do senhor? Ou veio depois? Não, é que eu tô na frente do cirurgião, deixa eu pensar o que eu vou responder. Pode falar. Eu vou ali no banheiro rapidinho e volto.
Não, eu acho que eu sempre me interessei mesmo por área clínica, pelo contato do dia a dia, pela entrevista, pela relação médico-paciente, as duas grandes áreas que eu sempre me interessei e que eu demorei para decidir era medicina de família e reumatologia. No final das contas, acho que eu acabei decidindo pela reumato. E a reumato é uma especialidade, está dentro da medicina interna, mas se vocês forem parar para ver, ela tem muito da medicina de família, tem muito das especialidades clínicas, assim, não é uma especialidade com intervenção que a gente resolve as coisas numa consulta só. A gente precisa de boa relação médico-paciente, precisa de uma boa entrevista, de um exame clínico minucioso, de acompanhamento e de tempo. Não pode ter pressa para ser reumatologista, não pode ser afobado. Às vezes o diagnóstico vira. Então, e o que faz um médico de família, por exemplo, se não é acompanhar uma clientela? Eu tenho pacientes desde que eu cheguei aqui, pacientes que saí do convênio e continuam comigo, que eu conheço a história da família inteira. Assim, a pessoa, quando ela se separou, o que aconteceu com os filhos. Então, assim, não é muito diferente do médico de família, né? É muito massa porque a história clínica, a consulta de um reumatologista tem que ser até mais demorada um pouco, né? Diferente da gente da cirurgia, descompressão brusca positiva no pé de bola. Vai. E lá a gente descobre, né? É um pouco mais elaborado e tal. Por conta da complexidade, eu acho. É isso que eu até queria saber. O reumato, ele tem que ter um pouco de feeling no meio da teoria toda, porque, é igual você falou, muitas vezes o diagnóstico vira e muitas vezes pode ser tudo e pode ser nada também ao mesmo tempo. Como que fica isso? E como que a gente vai saber que virou, né? Como que a gente vai saber que virou? Não é fácil mesmo, não. Eu acho que sim, tem um pouco de bagagem, um pouco de experiência, de paciência e de acompanhamento, como eu disse antes, né? Assim, eu acho que tem isso sim, de monitorar, de acompanhar para ver no que vai acontecer. Às vezes um diagnóstico perfeito, e eu falo isso desde o começo para os pacientes, falo assim, e sou bem franco, né, assim, olha, eu não sei exatamente o que a senhora tem hoje, tem uma artrite, mas eu não sei o sobrenome dela, né, assim, a gente vai começar a tratar, dependendo do resultado de exames a gente vai direcionar, dependendo do resultado de exames da primeira avaliação, pode ser uma doença infecciosa começando, né? Por exemplo, a gente está tendo demais o chikungunya que voltou com tudo, né? Assim, a gente teve que voltar a estudar uma doença infecciosa que tem aparecido muito para o reumatologista. Doenças da tireoide aparecem muito para a gente como diagnóstico diferencial. Então, antes de tudo, o reumatologista tem que ser médico, tem que ser um bom clínico, né? A gente não consegue se esconder na especialidade. Fala, não, eu só trato isso. Cada vez mais eu venho vendo que realmente é isso, porque são muitas coisas que chegam para vocês. Um leque gigante. É um leque gigantesco, o cara tem que saber. Eu não ia saber fazer reumato nunca. O House, ele é infecto, mas poderia ser reumato, Poderia né? ser reumato. Poderia ser reumato. Tem um Às reumato vezes ele... Não, imunologista tem na equipe, né? Tem, não é reumato, tem é um imunologista. Tem imunologista. Teve algum desses casos que marcou o senhor, assim, de você falar, rapaz, esse aqui eu apanhei dele e... Me me colocou pra suar. Você fala algum caso que a gente tratou, que a gente acompanhou por aí. Que tipo foi mais difícil pra você? Os diagnósticos demoraram a chegar. E essas viradas. E cumpria critério, mas ao mesmo tempo não cumpria. Nossa, esse negócio de critério acaba comigo. Os próprios reumatologistas brincam com isso, que daqui a pouco, para ser reumatologista, vai ter que ter critério para ser reumatologista. Tem que ser um cara paciente. Tem todo o estigma de um... Não, mas tem sim. Tem, por exemplo, as miopatias, né? Doença que pode ser muita coisa. Eu tenho caso de miopatia por neoplasia oculta de mama. Então, até se achar a neoplasia, achar a miopatia, é difícil. A gente tem casos aqui que foi sendo tratado como esclerodermia, mas depois fez uma anemia hemolítica, que na verdade era lúpus. Nossa, baita virada, né? Baita virada. E tu trabalha no público ainda ou não? Sim. Ainda trabalha no HGP. Tem uma diferença muito grande de casos, assim, entre o público e o privado. Tipo, eu encaro, às vezes, conversando com o pessoal, eu vejo que o público é uma grande escola. Uma grande escola, porque, cara, aparece de tudo no sistema público. Eu vejo pela cirurgia aparece de tudo, coisa que no privado muitas vezes não aparece ou demora muito tempo para aparecer, né?
Então, tu acha que é isso também? Sim, sem dúvida. Tanto é que as nossas escolas de pós-graduação, a imensa maioria delas, não vou saber dizer em número, mas a imensa está concentrada no serviço público, nos hospitais escola, nos hospitais universitários e hospitais gerais públicos, como é o nosso exemplo aqui, que serve de escola para residência médica, né? Que serve de campo. É bom ter, sem dúvida. É bom ter mesclado, já que a gente começou a falar de ensino, é bom ter mesclado, por exemplo, uma residência que atua tanto no público quanto no privado, ou você acha que a residência tem que ser estritamente público? Porque tem algumas pós-graduações que são só privado, pouquíssimas, igual você falou. Mas às vezes a gente ainda tem um pouco de preconceito com a parte privada, porque a gente entende que o público tem maior demanda de casos. O que você acha? Casos às vezes mais complexos, mais diferenciado, né? Talvez isso vá ensinar mais o aluno que está fazendo pós-graduação. Eu acho que seria interessante sim, ter algum tipo de mescla, e mesmo desde a graduação. Porque, infelizmente, durante muito tempo o curso de medicina ele foi um curso técnico para diagnosticar e tratar doenças, né? Com o tempo é que a gente começou a entender que não é só isso e não pode ser só isso. Então, tanto a graduação quanto a pós-graduação tem que oferecer o maior número possível de leque de possibilidades para o treinamento do médico, do graduando e do médico. Então, por exemplo, a questão de administração de consultório, de parte privada, a gente não tem treinamento nenhum sobre isso, né? A gente se sente constrangido de cobrar, né? Assim, ver isso lá com a secretária. Não como se fosse um pecado, né? Eu cobrar pelo meu trabalho, cara. Impressionante. Exato. Então, eu acho que se pudesse haver essa forma de mescla, eu acho que seria interessante, enriquecedor, sim. Depois do período de formação, o médico graduado, especializado, ele vai, com o seu diploma, trabalhar onde quiser, com o que quiser, mas eu acho que seria interessante passar por toda essa experiência, sim. Nossa. Eu lembro muito da minha residência, que às vezes eu acompanhava o sistema privado e eu via nítida diferença. É como se no público você tivesse uma demanda muito grande, mas não conseguisse resolver, porque às vezes não tem exame pra você resolver, e no privado você tem tudo, mas a demanda é baixa, sabe? Então, tipo, você tem que ficar naquele jogo de cintura, sabendo como que manejar cada um deles. Acho. Até porque eu acho que a Reumato ela usa muito recurso que no público muitas vezes não disponibiliza, né? O serviço público. Na Reumato tem coisa intervencionista, assim, tipo, tu interna pra fazer, sei lá, qualquer outra coisa. A gente tem algumas infiltrações, mas que também do aparelho musculoesquelético, mas que também podem ser área de ação do ortopedista. Em termos de exames complementares, tem, por exemplo, a densitometria, mas que também não é exclusivo, e a capilaroscopia como exame de imagem, né, dos capilares terminais. Mas eu acho que o grande foco, o grande diferencial assim, de procedimento do reumatologista é a coordenação de centro de terapia assistida, né, o famoso centro de infusão. Que é isso? Uma espécie de hospital-dia. Eu tava falando, né? Uma espécie de hospital-dia para administração de medicamentos de alta complexidade, os imunobiológicos, para tratar. Que são os mesmos medicamentos para tratar, por exemplo, artrite reumatoide, mas também para tratar retocolite, psoríase. Então, assim, esse tipo de centro de imunobiológico. E que precisa estar, de certa forma, internado ali, vamos dizer, para fazer. A gente criou aqui no HGP, porque antes de ter esse centro no HGP, o paciente precisava internar, então ficava no corredor até chegar a sua vez, então a gente não conseguia ter regularidade. Então, depois da criação do centro, mudou demais o perfil da internação. A gente tem uma especialidade muito ambulatorial, que tem muito esse tratamento de infusão e poucos internados. E aí os poucos que internados são bastante complexos. O centro de infusão ali no HGP é aquele lá no fundo do ambulatório, ali, lá no finalzinho. Eu já fui lá uma vez. Tem ali, então aqui no estado tem ele, tem da clínica privada. Né? E clínica privada tem também o mesmo centro, funciona a mesma coisa. Basicamente a mesma coisa. Basicamente, com enfermagem, com médico, com equipamento, com medicação. E como que é empreender numa área igual a reumatologia dentro da medicina? Passar para consultório privado? Como que é lidar? Porque assim, é igual o doutor estava comentando, a reumato às vezes é uma consulta mais demorada, mais trabalhada, você tem um acompanhamento maior do seu paciente, muitas vezes se ele entrar numa crise, ele vai te mandar mensagem de fora, entendeu? Como que funciona isso? É uma especialidade eminentemente, totalmente, quase praticamente clínica, então em termos de estrutura,
Não precisa muito. Uma sala, né? Uma sala, uma maca. É diferente de algumas áreas que precisa de muito equipamento, de uma licença diferente da vigilância por causa do tipo de procedimento que você vai fazer ali dentro. Então, é uma especialidade que é complexo por causa disso, que realmente as consultas são longas, o tratamento é prolongado e tem pouco procedimento. Então, realmente é um desafio que você teria que fazer para ser financeiramente viável, teria que ter um grande volume, mas esse volume fica complicado porque você precisa de tempo, né? Uma consulta qualificada nesse sentido, né? Verdade. É complexo, não é uma resposta difícil. Não é objetiva, né? É um acompanhamento longitudinal e não tem, é algo que tem que ser mais... acaba sendo ser mais E é longo prazo, né? Porque tu falou que tu tem maioria. 10 anos aí aqui, tem desde o início. Maioria, as que são crônicas. O paciente com gota, por exemplo, some, né? Ele vai Saiu do surto, acabou. Exatamente. Depois do jogo de futebol ele volta. É igual eu no psiquiatra. Né? A hora que eu tô ruim vou lá, a hora que acabou eu tô bem. Tem 6 meses que eu não Mas vou. o lúpus, ele permanece, As né? doenças crônicas como essa, a gente precisa ficar monitorando. Alguns ficam muito bem, a gente vê só de vez em quando. Alguns precisam de visitas mais frequentes, mas é um casamento, né? Trabalha muito com dor? Sim, isso é até uma confusão que as pessoas fazem, que é achar que o reumatologista trabalha, que é o médico da dor, né? É uma das especialidades que pode fazer a sub-área de dor, né? Junto com anestésio, com neuro. Ortop. Acho que ortopedista também. Pode. Mas eu só me lembro de um. Eu conheço um reumatologista que fez, assim, especialização, título de dor. A gente acaba tratando bastante, mas... que assim, se especializar, né? Tratar dor oncológica, essas coisas, são pouquíssimos que fazem, mas a gente lida muito com dor crônica, principalmente por causa do diagnóstico de fibromialgia e similares. Nossa, fibromialgia deve ser muito difícil tratar, cara, porque é um trem muito subjetivo, eu acho, né? É difícil sim, porque é muito complexo, é muito abrangente, e a minha prática mostrou que sempre tem, a minha experiência, a minha visão, que sempre tem traumas, né? Traumas psíquicos envolvidos. Algumas vezes a correlação temporal é fácil, é mais clara, né? Do tipo, uma morte específica na família, por exemplo, depois daquilo a mulher passou a desenvolver os sintomas. Outras não são bem claras, não são coisas acontecidas na infância, assim, que às vezes não tem uma memória tão clara, mas sempre vai ter, sim, aprofundar. Sempre tem, né? Muito engraçado. Aí a reumatologia acaba indo pro lado da psiquiatria. Realmente é a clínica médica exuberante. Aí você tem que saber um pouco de tudo, então, né? Pra você poder conseguir resolver, ou pelo menos aliviar os sintomas do paciente, né? Ano passado eu fiz, agora, recentemente, o ATLS, que a faculdade ofereceu. Imagina o reumatologista fazendo ATLS. Foi... Cara, velho, o cara é multiversão, velho. Eu estava, quando o senhor fez, eu estava. Foi um desafio pra mim, sair muito da minha área do meu conforto, né? E no começo do curso, os instrutores falam assim, eu queria que vocês se apresentassem, experiência em trauma, né? Experiência em pronto-socorro. Bom, eu sou reumatologista... Eu tenho experiência em traumas psíquicos, traumas emocionais, assim, pessoas com dor e depressão, isso aí é minha experiência. Os instrutores riram também, cirurgião do trauma, o pessoal falou, gente, o que você tá fazendo aqui, gente? Eu dei muita risada. Pede aí um hemograma e um fã também, por favor. Aí, HBHT fã. História clínica do ATLS, né? Alergia, medicamento que usou, você tomou líquido. Falei, gente, só isso? Cadê a revisão de sistemas? Por quê? Eu quero saber se a mãe tinha anemia. Gente, mas olha, eu acho que o período que a gente estava rodando no 6º, 7º semestre, que a gente rodou por vários ambulatórios, e quando a gente rodou com a Reumato, que o professor, no caso eu rodei com o Dr. Hugo, que ele falava, revisão de sistema. Eu acho que a especialidade que mais realmente está intimamente relacionada à revisão de sistemas é a reumato. Tu tem que relacionar a queda do cabelo com uma lesão de pele. Com o ossinho lá do Lucas do pé. Vamos lembrar, né, mamãe?
cara não sabe a anatomia aqui, velho. Do hálux, gente. Ô, senhor, demite aqui, velho. Ô, senhor, Não, Pelo amor de Deus. meu pão vem daqui. foi o chão do Léo. Meu pão vem daí. Então tu tá comendo pão aí, porque lá em casa não chegou pão ainda não. Ei, Desviado. vamos mudar um pouquinho o tema, só que eu acabei de lembrar. E o ensino, cara? Que dia que surgiu na tua vida, assim, pô, vou ser professor. Já tô ganhando muito dinheiro, vou gastar um pouco mais. Vou ser Olha. professor. Eu acho que foi lá no Rio, porque dentro do mestrado da clínica médica tem disciplinas obrigatórias, uma chama treinamento didático e a outra planejamento curricular e de ensino na área da saúde. Essa disciplina foi muito importante para ser professor, que ser professor é planejamento, né? Você pode nem ser genial naquele assunto, mas se souber planejar a aula, você vai conseguir trabalhar um bom assunto. Mas no treinamento didático, os R3 da clínica e os mestrandos da clínica tinham que dar aula de semiologia lá no Rio eles chamam de M5, que é os alunos de medicina do 5º período da UFRJ. E aí e foi onde eu comecei, eu acho. Porque daí eu tinha que supervisionar, tinha um grupo de alunos que tinha toda semana, tinha que levar eles para coletar história, para examinar, tive que comprar um livro de novo que eu não tinha mais de semiologia, corrigir história. E aí no ambulatório de reumato a gente recebia os alunos do 7º período, recebia os internos, eu acho que foi ali. E fazer mestrado também tem um pouco disso, a parte né? acadêmica, né? Aí, Tu fez enquanto tava lá, então, mestrado? Foi, emendado. Tipo, não veio pra cá e depois ficou indo e vindo, né? Não, é difícil. É ruim, que, né? por exemplo, eu gostaria de fazer o doutorado, mas esse ir e vir é Quebra as complexo pernas. depois que você já está inserido em outras coisas. E aí, quando eu cheguei aqui no Tocantins, surgiu a oportunidade de começar a dar aula na escola privada, depois na UFT e depois nunca mais parei. Hoje né? você dá aula onde você dá aula hoje? Itepac e Porto você saiu, não saiu? Ou não? Ficou Acabou difícil saindo. conciliar 3. Hoje eu estou no ITEPAC e Palmas e na UFT que eu sou efetivo da semiologia, Da né? semiologia. Mas... O mestrado, como que ele funciona? Ele agrega muito no currículo médico? Porque a galera só se preocupa em residência, da residência partir pra sub. É verdade. Poucas pessoas vão pra essa parte acadêmica do mestrado, do doutorado. A vez que eu falei com a minha mulher, eu falei assim, eu quero fazer mestrado, ela só fez assim. Você tem certeza? Eu falei, tenho. Eu falei, não, você não tem certeza. Você não tem certeza. Você não tem certeza. Eu falei, tá, realmente eu não tenho. Eu acho que são objetivos diferentes, né? São focos diferentes, né? Nem todo médico vai ser um professor ou gosta da carreira acadêmica. Tem médicos muito bons que eu conheço, mas que não gostam de dar aula, não gostam de receber aluno, é um direito, né? Então eu acho que depende do perfil do que se quer seguir. Então, desde aquele momento, eu acho que eu já sabia que eu gostaria de trabalhar também com ensino, com supervisão, então eu já fui me preparando para isso, além da formação técnica. Então, tem gente que opta pela formação exclusivamente técnica e tem gente que opta pela formação técnica mais acadêmica, né? E como eu disse, depende do que se pretende, né? Depende do um concurso que vai se fazer, por exemplo. Tem alguns que daí vai pesar, vai pontuar uma formação, um título acadêmico. Outros, os conta. títulos... Uhum. O que dá mais trabalho? Ensino ou assistência? Pra tu, assim? Pô, então já começou a pensar, né? Você já começa a entender que você Cada um não tem os trabalha seus pra caralho. pesos. Quando ele começa a lembrar dos alunos. A hora começa a... Não, às vezes você faz, porra, mas aquele grupo é difícil Demais. Tá, velho. eu brinco ali com os meninos no ambulatório e falei aqui, ó, meu cabelo branqueando e caindo primeiro por causa de vocês. Já Depois por essas pacientes com lúpus com 20 e poucos anos que engravida, né? Que chega que descompensa tudo, mas primeiro é por causa de vocês. Eu acho que é um ensino, porque dar aula não é só aquele momento ali, não é só aquilo ali onde o que é visível, né? Aquele momento A ponta do iceberg. que você está de frente com o aluno, que o aluno está te vendo, assim, é muito mais do que aquilo, né? A gente tem que pesquisar muita coisa, preparar muita coisa, tem muitas outras responsabilidades de preparar, corrigir, avaliar, publicar, enfim, se reciclar, participar de reuniões, de treinamento, de oficina, Talvez enfim. essa seja a parte legal, né? Porque se você dá aula, você também aprende.
E aí, às vezes, tem um sim. moleque lá que faz uma pergunta que você fala, velho, não sei. Sim. Aí você vai estudar. Aí você aprendeu. Sim, E aí tem que você estar evolui, disposto né? a isso, né? Tem que ter humildade para isso também. Tem uns que não tem, não. É. Mas então eu acho que é isso, por causa de levar muito trabalho para casa, né? Assim, final de semana a gente tá pesquisando e corrigindo coisa, né? O médico que é só de consultório, digamos assim, às vezes ele tem um caso difícil que ele precisa estudar e conversar com alguém. Mas o professor sempre tem alguma Full coisa time. sempre tá com uma coisa atrasada para corrigir, para entregar. Inclusive, eu tenho que lançar a nota, velho. Gente, nem valor, viu? O seu Eu acho que Tô eu pagando acho 50 conto aí, você quer o empreendedor. Valorizem os seus professores. eu acho que a aula ela é só o desfecho, que aquele negócio não, você vai ser contratado para 60 horas. Na realidade é 120, né? Pelo menos. Porque Eu falo pelo meu exemplo, eu sou full time, assim. Domingo, E com a WhatsApp, Bela então? dormiu, a Renata dormiu, eu tô lá no computador, ou lançando nota, ou corrigindo prova, ou preparando aula. A grande maioria das vezes é preparando aula, porque, cara, não é só chegar lá, colocar um slide, uma figura e falar, né? Você precisa... Hoje em dia a gente tá com mais isso na cabeça, eu preciso falar de uma certa forma que o aluno entenda. Não posso ser altamente técnico, até porque o mesmo assunto eu dou aula pro residente, o R3, o R2, o R1, o interno, o acadêmico do 8º, 3º período. Então não tem como fazer uma mesma aula do terceiro à Exatamente, residência. Você precisa se adequar ao seu público, né? Hoje em dia, quando pedem para eu fazer alguma aula, eu falo, tá, para quem? Eu tenho que saber para quem. Aí, dependendo de para quem for, eu tenho que adequar meus slides, adequar minha fala. Então, realmente a ponta do iceberg é aquilo que a gente vê na hora da aula, mas para baixo tem muita coisa, muita coisa. Vocês não trabalham pra cacete. também acho. Pra cacete. Eu concordo. E onde nesse currículo aí, entre mestrado e residência, que entrou a música? O cara é músico. Não, foi bem antes, né? Bem antes, porque o meu pai é músico, o meu avô tocava sanfona, foi autodidata, aprendendo sanfona. Meu Tem Deus. um tio cantor profissional, só do lado paterno, né? Da minha família paterna. E o meu pai músico, então eu cresci com coleção de vinil, com vários instrumentos em casa. Então quando eu acho que eu tinha 12 ou 13 anos, que eu falei, eu quero aprender isso aí. Ele falou, pode ir. Me deu o violão dele e me matriculou numa aula de violão. Então, um incentivo em conteste, que para mim foi muito bom, me desenvolveu demais, e que eu tento reproduzir isso hoje. Meu filho tem só 3 anos, mas ele adora música, ele adora ouvir, brincar com o instrumento. Então, assim, é o tipo de mensagem boa que a gente quer transmitir de pai para filho, mais ou menos como é ser professor, né? Tu já viu o filho do Nogueira lá? Do Rafael. Do Rafael, que toca bateria. Bateria. Já vi Ele no tem isso Instagram. aqui, velho. Toca bateria. Legal demais. A Porra, baqueta é maior do que demais. ele. Eu acho sensacional aquilo ali. O moleque desde cedo já tá fazendo alguma coisa que não tem relação com a medicina, né? Hoje em dia a gente olha assim, pô, o médico só fala de medicina, senta no boteco é medicina, senta numa sala de aula, senta num jantar, é tudo medicina. Faz um podcast. Faz um podcast. Medicina. Vai se fuder, gente. E a gente tem Ô, que vou acabar com ampliar. esse trem aqui. A gente tem que ampliar. Médico tem que ter habilidade de comunicação, tem que ter habilidade artística, tem que saber conversar, tem que saber escrever. Então eu falo isso para os alunos. Então não é só ler o livro técnico, né? Se está cansado do livro técnico, vamos ler uma literatura qualquer, que hoje em Por dia exemplo, a gente existe lá um livro chamado Carta aos Meninos de 20 anos. 20 anos. Faz a propaganda aí, porra. Esse podcast É um oferecimento. Gente, é o seguinte, se você quer... Fala, ajuda o cara o tempo inteiro, o cara não vai fazer a propaganda. E acabou, Vendemos todas as unidades físicas. Acabou. Estamos em 3º lugar na Amazon no título romance. Se você quiser Terceiro, comprar... não, mas nós éramos o 7º, cara. o 7º, estamos entre o top 10 do Brasil. Carta aos meninos de 20 anos. Você aí que tá nessa idade entre 20 ou 30, que quer saber o que a sua mulher espera de você, a sua profissão e a sua família, adquira o livro, vai lá no carrinho, compra o livro e marca a gente. Eu só queria Exatamente. saber como que esse tipo de cultura e de literatura enriquece no atendimento médico ao paciente. Você fica mais humano. Lógico. Você tem umas perguntas. Isso Você já aí reparou? Mas como totalmente que é a empatia. literatura, a desse música... jeito, é desse jeito. Todo convidado
quando ele faz uma pergunta, para e pensa assim, como que eu vou responder isso? São as perguntas filosóficas, né? Porra. Se você é músico, eu sou escritor, né? Eu sou escritor. Doutor, Eu sou hoje... interno. Eu também. Bem bosta Doutor, mesmo. hoje a música, ela é uma válvula, assim, pra relaxar, pra abstrair? Porque a medicina, ela, às vezes, ela é um pouco estressante, né? Toda vez. Toda vez, eu também acho. Mas a gente escolheu, né? Então... Ou ela escolheu, não sei. Mas ela é... Não, sem dúvida, sem dúvida. Ouvir música e tocar também. Tocar um instrumento é uma dádiva, realmente é uma coisa... É muito bom, assim, se abstrair, realmente, sem dúvida. A ampliação de campo, né? De campo neuronal, de conexões cerebrais que a gente faz. E cultura geral não faz mal a ninguém. E é bom pro médico também, né? É uma terapêutica, né, cara? Isso é um tratamento para aquilo que você faz o dia inteiro, todo dia, fazendo a mesma coisa. Também, mas respondendo a pergunta dele, ó, por exemplo, eu estudei na região central do Rio Grande do Sul, que tinha muita imigração italiana e alemã. Aí eu ainda era estudante, cheguei para coletar a história de um senhor descendente de alemães, assim, um senhorzão idoso, grande, assim, deitado, que os alemães são mais sérios, assim, né, assim, ele com aquela postura séria. Brancão com a cara vermelha. É, isso mesmo, assim, com a esposa do lado, os dois sérios, assim, né, aí eu vi o sobrenome alemão, né, e falei pra ele assim, Gesundheit. Tu falou? Puta que pariu, o cara ainda fala alemão, velho. Ele abriu um sorriso, a mulher dele abriu um sorriso, falei, é a única palavra que eu sei falar. Senhor, obrigado por não me achar o idiota, não saber falar alemão. Porque eu sou italiano, né? Na verdade, se você tira a cidadania, você é italiano. Não tirei ainda, mas tô no processo. Eu não sei falar italiano. Tem que aprender. Consigo nem replicar o que ele falou. Aí o senhor soltou, como é que é? Italiano. Gesundheit. Quê? Saúde em alemão. Gesundheit. Aí eu quebrei a barreira, né? Quebrei aquela barreira inicial e consegui levar a história, né? Ele sorriu, sentou, conversou. Como em português. Naquele com sotaque de alemão. imigrante, né? Assim, mas foi muito. Esse é só um exemplo de como a sua cultura geral, as suas vivências, as suas leituras, a gente traz para dentro da consulta e o paciente se sente mais leve, mais acolhido, né? Imagina se chegar alguém na sua consulta, você falar de música, o cara, poxa, eu também toco. Aí você já aconteceu? Já aconteceu. E o atendimento é muito melhor, não é? Muito mais Ele leve, fala mais coisas pra você. Muito mais leve, sem dúvida. Hoje em dia a gente tá mais migrando pra isso, né? Não apenas sentou lá, eu quero ter um diagnóstico, vou te dar um tratamento, vai lá e volta depois, né? Hoje em dia já é um conhecimento total do paciente, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele faz, o que ele não faz, e aí o cara fica mais leve mesmo. Sem dúvida. A questão dos idiomas foi outra coisa que, além da música, que o meu pai me ensinou desde cedo, né? Assim, que eu também, é outra coisa que eu gosto bastante. Tu fala o quê? De idioma? Só português. Quais os outros? Quais? 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 Começou por aí. Não, eu já... Não vou falar não! Ele falou... Eu tô começando a ficar deprimido. Ele falou... japonês? Konnichiwa? Ai, se fuder, então. Só isso também, né? É a mesma coisa. Tu fala japonês? Não. Ah, tá. Não. Porra, O máximo é o bom dia, boa tarde, boa noite, contar até 5, entendeu? E o nome do meu filho. Ah, já é muito. Mas eu acho que a minha conexão neuronal tá bem restrita. É difícil. Tem 3 alfabetos, né? Não sabe o dedinho do pé, né? A anatomia tá restrita mesmo. Dedo mínimo. Mindinho. Mindinho. Bom demais. E aí, mais perguntas? O pessoal tava perguntando aqui onde é que faz essa residência médica de genealogia. Tem um trem de medicina germânica, não tem isso aí? Já ouviu falar? Eu uma vez ouvi falar, um trem de medicina germânica. Tem também. Existe isso? Não, o que é isso? Bom, isso é coisa que a gente vai aprendendo também por hobby, né? Não ensina a gente vai juntando as coisas, de gostar dessa abordagem da dor, da abordagem psicossomática, de outras técnicas. Eu descobri isso aí também. Eu não sei aplicar, eu li um pouco sobre isso. Era um médico alemão, o Hammer, um radiologista alemão. O filho foi uma morte traumática. Acho que o filho dele foi morto com um tiro, alguma coisa assim. E ele conseguiu comprovar com exames de imagem as alterações emocionais em decorrência de um trauma psíquico.
E a partir daí ele começa a associar e descrever sintomas corporais e como esses sintomas, sinais e sintomas podem ser indícios, né, para alguma coisa de saúde acontecendo. Pode parecer viagem, devagar, mas é uma forma diferente de abordar e algumas vezes que eu abordo assim, os pacientes têm gostado. Então, vamos dar algum exemplo para deixar mais prático, né? Alguém que procura um reumatologista por causa de dor no pescoço e dor no ombro, né? Eu examino para ver se não tem artrose do pescoço, lesão do ombro, lesão de tendão, né? Assim, a gente pede exame de imagem, mas aproveita e faz a pergunta assim também, né? Assim, mas que peso que a senhora está carregando sozinha na cabeça e nos ombros, né? Tem gente que começa a chorar, fala assim, sempre... Até eu ia chorar. Nossa, eu fiquei... Depois de uma dessa. Então, assim, não é para ser a minha... Como eu não tenho treinamento para ser terapeuta germânico, né? Assim, às vezes eu faço essa abordagem, mas preciso encaminhar para um psicólogo de confiança, né? Mas geralmente aparece. Que massa, velho. Então, mesmo. É bem interessante. Gostei. É uma abordagem mais... não tradicional e geralmente dá certo. E ver o paciente como um todo, né, doutor? Não é só aquela coisa segmentada, o braço ou o ombro, que faz parte também, né? Mas é ver o psíquico e o corpo, né? O corpo e a mente. É muito interessante, muito bom. A reumatologia hoje já consegue separar o componente emocional da dor? O que é dor, o que é emoção, o que é físico, o que é da sua cabeça? Sim, não existe um treinamento tão específico para isso, que isso é da área realmente da subespecialização da dor, né? Mas acho que pela prática e pelo dia a dia, sim, os bons reumatologistas conseguem, sim. A gente chama hoje em dia de síndrome de amplificação dolorosa, né? A gente tem, até o termo fibromialgia a gente tem tentado evitar, que já virou um rótulo, já virou até um excesso esse rótulo. Exatamente. Né? Hoje em dia já tem até lei em alguns lugares, alguns estados e alguns municípios com prioridade no atendimento para quem tem fibromialgia. Uma doença que não causa deformidade, não causa incapacidade, não causa imunossupressão. Tu é contra, então, isso, por exemplo? Sim. Assim, a Sociedade Brasileira de Reumatologia tem se posicionado firmemente quanto a isso também, né? Mas a pergunta, assim, uma curiosidade que eu sempre tive é... O paciente, como que você sabe se ele está simulando ou se ele realmente está sentindo o que ele está te falando? Não, isso é difícil, realmente. Isso é difícil. O diagnóstico de fibromialgia e de síndromes como essa são diagnósticos de exclusão. Então, a gente realmente tem que ter certeza de que não tem outras coisas acontecendo, né? Por exemplo, hipotireoidismo, ou uma depressão, ou ansiedade generalizada. Às vezes é difícil mesmo. Como que o paciente que tem fibromialgia vai te procurar? Ele vem encaminhado ou ele fala assim, eu vou lá no reumato porque eu acho que eu tenho fibromialgia? Como que é a rotina? Geralmente alguém que já passou por vários outros médicos. E alguém falou pra ele ir, ou ele pesquisou, ou ela, né? Geralmente a mulher, né? A imensa maioria das vezes. Sim. Mas é porque realmente acomete mais mulher, porque o homem é um cavalo e não vai. Não, porque... se eu tivesse fibromialgia, eu não ia. Por exemplo, eu sou sincero, pô. Não, é porque é disparado mais frequente em mulheres. Hipócrates descreveu, né? Essa doença, ele chamou de reumatismo das histéricas. Mas também é sacanagem. Mas a gente tá falando de mais de 2000 anos atrás, né? Assim, não pode julgar a realidade dele, né? Mas histéricas... Mas histeria, né? Foi descrita em mulheres, né? Hísteros é do útero. Então as mulheres não podem reclamar quando eu chamo ela de histérica. Falar pra minha mulher, você tá muito histérica. Mas mas tu não tem útero. Vai ser mais. É mais prevalente em mulheres. Agora, saber explicar o porquê daí também... Às vezes dá um gostinho a mais, tipo assim, quando ninguém resolve, eu resolvo. Quando tipo ninguém House, com licença que eu cheguei. Eu não sou o que fazer, eu vou mandar pro reumato. Isso acontece. Não, isso acontece assim, de não saber. Às vezes a gente vê alguma fragilidade nos encaminhamentos, assim, realmente, de coisas que poderiam ser resolvidas, mas que pede para um reumato olhar. Pede para um reumato olhar. Mas eu não teria vergonha nenhuma. Nenhuma? Alguma? Não sei o que a gente cortei em reumato. Reumato. E geralmente já chega, né, com uns exames específicos, tipo fã.
Eu não sei. Específico? Eu não sei não. Vai mandar pro reumato, já pede um fã. Não, esses dias eu peguei um papelzinho do pessoal pedindo os exames da reumatologia, eu sabia só o fã. O resto, eu não Já ouvi sabia. falar desse daqui, né? Do fã eu já ouvi falar o resto. Caiu na minha prova uma vez. É. Eu acho que eu vou pedir ele. A gente até brincou do clube do reumatismo, né? Que reumatismo acaba sendo algo que talvez vocês não usam mais. Você assim, fica chateado quando os colegas brincam com você sobre reumatologista é só corticoide, tipo. Ou você fala assim, não, realmente é a realidade, é só corticoide e acabou. Não, Vai fazer infiltração, corticoide. Fibromialgia, corticoide. não fico não. A questão é saber usar. É. Saber usar, saber a dose boa, a duração, a melhor duração, né? Por quanto tempo, quando retirar. Isso também é difícil. Muito. Demais da conta. Demais. Eu sei fazer. Não importa, não. Eu começo. sei colocar, né? É. Mas Toma depois aqui e vai lá no reumático. o desmame. Ele sabe. E é algo assim muito, muito importante, né? Porque um corticoide, dependendo do jeito que é retirado, ele acaba com a vida da gente. É. Não, a gente tem casos extremos. Já teve paciente aqui no HGP de óbito, né? Por causa de Cushing, de infecção secundária, Jura? ficou de um remédio comprado no país vizinho, que tinha corticoide, tinha a gota, ficou anos tomando o remédio. Putz. Aí infectou, fez um choque séptico. Caramba. Assim, casos extremos, Não, né? sim, Um ou mas- outro. Mas já aconteceu. Mas acontece. Passar por isso deve ser ruim pra caramba. Nossa Ele vai Senhora. falando uma tranquilidade. Né? Não, professor, eu queria também né? saber, É, sabe? não. Essa Aí ele tranquilidade. veio que tava misturado. Eu falei, House. País vizinho. Eu vou lá no país vizinho pra ver onde que é feita onde é a fabricação. País vizinho. House mandava a equipe dele pra lá. Já imagino, sei lá, lá no Paraguai comprou um remédio pra emagrecer, tinha corticoide. Massa Se demais. tá, né? Também fala, vai lá. Vai que, né? Vai que você está assistindo, tá tomando algo. Mais perguntas, meus queridos? Fala, É Pina. isso aí. Não, eu ia falar, qualquer dúvida procura o Danilo que ele faz certo. É. Exatamente. Você é ridículo, velho. Você é ridículo. Bom, então vamos lá. Papo muito bom, papo cabeça muito interessante. Te agradeço Ótimo. novamente a sua participação aqui com a gente. Tenho certeza que a galera lá de casa tá curtindo. Deitado no sofá, usando o pijama da Rigi, comendo a pizza da Dom Virgílio Pizzaria, uma cuca lá do portal. Se for mais cedo, um almocinho do De portal, repente, né? acabou de almoçar, foi lá pra casa Foi lá. assistir, junto com o pijama da Rigi. Arrasou. Feito merchandising. é. Obrigado, Igor. Por ter apagado a luz mais uma vez. De novo, velho. Não, Hoje. Tadeu. Mas então te agradecer pela conversa, pelo Não, papo. prazer é todo meu. Só vejo gente fera vindo aqui. Eu falei, não Você sei é se eu mais um. mereço. Com se- certeza, Nossa, professor. depois que Muito você falou pedido. tudo aqui, Muito meu filho. pedido mesmo. Muito obrigado legal. de verdade. Valeu. Espero que você tenha gostado do convite de estar aqui com a gente. Espero Demais. que a galera de casa aí tenha gostado do bate-papo. Interage com a gente aí nas nossas redes sociais, que sempre vai ter um convidado muito massa que vai ensinar tanto vocês quanto a mim, quanto a quem tá aqui, Sempre. coisas da medicina e fora da medicina, porque o cara fala até alemão. Ele é alemão. Onde Vai. é que a gente pode contratar o senhor pra show? Verdade. É, nossa formatura tá chegando, Opina, né? vai tocar lá o violão. Beleza, então, moçada. Satisfação imensa. Muito obrigado pela presença de vocês, pela audiência de vocês e até a próxima.